Você não pode, nunca jamais, considerar ela como sendo um equipamento isolante efetivo para fazer um serviço com a rede energizada, por exemplo. Quem te dá essa garantia, se for na baixa tensão, é a luva. Se for em alta tensão, são outros equipamentos. Ela é um reforço adicional, que você, uma vez que você colocou no pé, ela já vai começar a sofrer desgaste e vai perdendo suas características. O Paulo Carpina diz que vai se desgastando porque ela tem seu tempo de uso. E também que não tem nenhuma dúvida sobre o conteúdo da aula. Muito bem. Vamos para outra pergunta. Quais são os cuidados? O meu amigo aqui presente, o aluno, que vocês não sabem, mas tem um aluno hoje aqui que veste aula aqui. Não é? Como é o nome do amigo? Helder. Helder, tem alguma dúvida, Helder? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Tá claro. Ele foi bom. Helder já veio com a família toda, veio menino, tudo. Deixa eu ver aqui. Luva, quais são os cuidados que os amigos que trabalham com eletricidade, o candidato a trabalhar com a eletricidade, a luva de borracha, deve se ter a utilizar? Por exemplo, a luva deve ser limpa sistematicamente, pode ser lavada, ela pode ser transportada de qualquer maneira. O que é que vocês podem nos dizer com relação a isso? Por favor. Tatiana em ação. Estou aguardando aqui. Qualquer dúvida pode enviar. Eu falei com vocês sobre detetor de tensão. Eu queria aproveitar, como ainda tem um tempinho, fazer uma ressalva, voltando à imagem do detetor, para a gente discutir um aspecto importante. Em circuitos industriais, circuitos de grande porte, jamais a gente deve utilizar aquele detetor chave de fenda para verificar uma ausência de tensão num sistema como esse em qualquer parte. Aquele detetorzinho chave de fenda, aquilo é para a gente usar no equipamento de escritório, na nossa casa, uma coisa mais simples, uma carcaça do motor, numa indústria, coisa simples. Mas quando é um painel, como vocês estão vendo, jamais você deve ingressar com sua mão ali perto dos barramentos, porque tudo pode acontecer numa hora dessa. E alta tensão nem se fala. Aquilo ali não é para alta tensão, tá? Um de alta ou baixa tensão é desse modelo, um dos modelos é esse que vocês estão vendo aí. Agora, tem um detalhe importante nisso aí. Ao utilizar um detetor como esse, você, antes de utilizar, você faz o teste dele antes e depois do uso. Tá? Deixa a imagem lá. Antes e depois do uso. Antes por quê? Para garantir a integridade dele. Depois do uso, para saber se ele continua íntegro. Porque a lei de Murphy é danada, né? A lei de Murphy diz assim, ó, adaptado para a segurança. Se algo pode falhar, a falha deve ser esperada para ocorrer no momento mais inoportuno e com o máximo dano. Então, ao usar um detetor de tensão, sempre faça o teste antes e depois. Tem eletricistas que ainda são mais radicais, engenheiros e técnicos mais radicais, que ele não faz só o teste do detetor que vem de fábrica. Ele pega o detetor, coloca na vara de manobra no bastão, vai numa parte viva e testa lá, ao vivo, para ver se está operando. Se tiver, ele testa onde ele quer e depois volta naquela parte viva para retestar. Aí cada um é que escolhe a forma melhor de fazer. O professor Paulo Carpina diz que tem que estar limpa e seca, nunca molhada, e tem um lugar próprio para guardar. Perfeito, perfeitamente, é isso mesmo. O Paulo Trindade diz lavar e ainda usar uma luva de tecido para evitar o suor. Ah, tá. Também pode. Geralmente a linha viva trabalha dessa forma. Se você pode e tem e deve colocar uma luva de algodão, geralmente pegando essa fase aqui, você usa para evitar que o suor entre em contato, né, e altere as características de condutividade interna, tá? Que o suor é condutor de eletricidade. Então a luva deve ser lavada, ensaboada com sabão neutro, né, deixada para enxugar em ambiente fresco, nunca exposto diretamente ao sol para evitar rachaduras. No transporte não deve ser transportada junto com ferragens ou ferramentas de uma forma geral, deve estar numa sacola ou caixa condicionada para isso, e sempre secas no seu uso, e sempre utilizar com a luva de vaqueta cobrindo ela, para evitar que haja
que ela haja perfurações ou haja, como é que pode dizer, desgaste por abrasividade, vamos dizer assim. E sempre verificar. O autor americano John Kedrick, do livro de Segurança e Eletricidade, Manual de Segurança e Eletricidade, diz que a luva, os equipamentos de proteção, principalmente a luva, deve ser testada antes de cada intervenção. Quer dizer, o que é que significa isso? Nós, a nível de Brasil, estamos acostumados. Quando o pessoal lembra, faz um teste nela de manhã para ver se tem perfuração e vai fazer outro, só Deus sabe quando. Os mais radicais, né, os mais preocupados com a segurança dele, faz todo dia de manhã. O que o americano diz, não é só de manhã cedo não. Toda vez, para cada serviço que for fazer, deve fazer a verificação antes. Ou seja, você fez um trabalho aqui agora, vai para outro setor fazer outro. Vai precisar da luva? Vai. Quando chegar lá, faz de novo. E eu sou partidário da ideia dele. Eu sou extremamente detalhista e exigente com relação à segurança, tá? Bom, enfim, é isso que eu tinha para dizer para vocês com relação à aula de hoje, tá? A parte de atividades, vocês têm acesso lá no ambiente virtual. Obrigado a todos pela... O senhor pode ler, professor, as atividades? Eu posso ler a atividade? Pode. Então vamos lá. Então vamos em frente. Então, a atividade. Não vou me despedir ainda, viu, gente? Vamos mais para frente um pouquinho. Primeira parte. Entreviste um profissional autorizado. Opa! Quem é um profissional autorizado? Tem que ser alguém que esteja qualificado e ou habilitado ou capacitado. E aqui a empresa tem autorizado ele a trabalhar em eletricidade. Ou seja, a intervir em instalações elétricas com as seguintes perguntas. Qual o nome, em que empresa você trabalha? Qual sua formação profissional? Ou seja, ele estudou o que e aonde? Onde ele fez o curso dele? Aonde foi? Qual foi a instituição? Senai? Sesc? SESI? Escola Técnica? Cefet? Instituto Federal? Né? Universidade? Né? Embratex? Não sei. E há quanto tempo exerce a função? Essa é a segunda pergunta. Você tem o curso da NR10? Sim ou não? Há quanto tempo ele tem o curso? Para até saber se ele já estava na época da reciclagem. Olha aqui, ó. Se há mais de 2 anos, já passou pela reciclagem? É a terceira pergunta para fazer para o profissional. Se tem o curso da NR10, há quanto tempo ele fez o curso? Se já foi há mais de 2 anos e se já passou pela reciclagem. E qual a opinião dele sobre o curso da NR10? Ele deve ter uma opinião. E pede para ele citar, não é a quinta pergunta, cite 3 ações prevencionistas, né? Que todo profissional autorizado deve observar em sua rotina de trabalho. Então ele, como eletricista, ou técnico, engenheiro, não sei quem é que você vai entrevistar, você pede para ele dizer, você antes de trabalhar como profissional autorizado, depois do curso da NR10, quais são as 3 ações, diga 3 ações de segurança ou de prevenção que você adota antes de ingressar numa rede elétrica, ou de fazer uma manutenção elétrica, por exemplo, tá? Segunda parte, relacione, aí já não é o profissional que você está entrevistando, né? Ah não, ainda é, desculpem, ainda é o profissional, né? Não, desculpe, a entrevista na primeira parte, perdão, segunda parte. Relacione todos os EPIs que devem ser utilizados pelos profissionais autorizados a intervir em instalações elétricas e sua função em uma tabela. Ou seja, você vai pegar a apostila, né, as anotações de hoje e vai relacionar, fazer uma tabelinha, né? Aqui na imagem, vocês vão ver, tem um exemplo aqui de uma tabela, aqui ó, e relacionar os EPIs que devem ser utilizados pelos profissionais autorizados a intervir em instalação elétrica. Qual é o objetivo disso? Forçar você a pesquisar, a verificar o que se usa quando se vai intervir em instalação elétrica nos diversos tipos de atividades elétricas, de intervenções, desde as indústrias às empresas do setor elétrico, tá?
E na terceira parte, que não tem nada a ver com a primeira, o item da primeira, que lá é uma entrevista, a segunda não é, a terceira também não, é pesquisa de vocês, é relacionar os principais equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, utilizados em serviços que envolvem risco elétrico e suas respectivas funções em uma tabela. Então, por exemplo, nós vimos lá, vara de manobra, é um EPC.